Olá, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um culto da Igreja Luterana de Sorriso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e é um privilégio ter você conosco para meditarmos juntos na palavra do nosso Deus. Um Deus que usa até mesmo das coisas infiéis do mundo para nos ensinar aquilo que é certo. Que Deus assim possa abençoar a nós. Amém. Nós iniciamos o culto em nome de Deus Pai, o nosso Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome do Espírito Santo, o nosso Santificador. Amém. Convido você, meu querido e amado irmão, para neste momento fechar seus olhos, curvar a sua cabeça e nós vamos juntos confessar o nosso pecado a Deus. Por causa do teu amor, Senhor, tem misericórdia de mim. Em tua grande compaixão, apaga o meu pecado, pois reconheço as minhas grandes e inúmeras transgressões. O meu pecado está sempre me condenando. E tu, ó Senhor, tens completa razão ao nos julgar e nos condenar. Mas, ó Senhor, mesmo com toda essa condição, nós confiamos na obra redentora de Cristo para apagar o preço do nosso pecado. E é nessa certeza que nós nos achegamos neste momento para pedir o teu perdão. Tira de nós, Senhor, o pecado. Torna-nos brancos, alvos, assim como a neve. Torna-nos puros através da pureza de Cristo Jesus. E com este teu grande amor, coloque em nossos corações a certeza do teu perdão. É por Cristo, teu Filho, que nós confessamos e pedimos. Amém. Exato, meu querido e amado irmão. Cristo pode nos tornar santos e puros assim como Ele. Não deixaremos de ser pecadores, mas também teremos a santidade de Cristo conosco. E o Senhor olhará para nós através dos méritos de Cristo Jesus. E a você que verdadeiramente arrependido está, os méritos de Cristo também são seus. E para que você tenha essa certeza como ministro do Evangelho, eu digo que os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o salmo de número 113, onde lemos assim: Aleluia! Servos de Deus, o Senhor louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes dos governantes do seu povo.
Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Amém. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto é a leitura também da base da nossa mensagem. Está em Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 15, onde lemos assim. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós ao refletirmos nesta mensagem. Amém. O nosso texto bíblico do Evangelho nos traz parte de um ensino maior de Jesus naquilo que nós chamamos de a grande viagem para Jerusalém. Essa viagem está acontecendo desde o capítulo 9 de Lucas, onde nós começamos a acompanhar alguns fatos da vida de Jesus que vão nos acompanhar nas leituras bíblicas dos nossos cultos até o final de outubro. E ao longo desta viagem nós vamos acompanhando o Salvador e vemos que algo fica muito implícito no seu ensino a nós, que é preciso tomarmos partido, porque não é possível seguir a Ele e também as riquezas e os prazeres deste mundo. A gente viu nas mensagens de Deus falando sobre um irmão que queria o seu dinheiro, a parte que lhe cabia dos bens como uma herança. Vimos Jesus alertando sobre botar a confiança em Deus Pai e nunca no dinheiro ou nas coisas deste mundo. Nós vimos Jesus falando sobre a porta para o reino dos céus, que é uma porta estreita, e que se não deixarmos as coisas deste mundo para trás, nós não vamos passar por essa porta. Nós vimos também a importância de sermos humildes e procurarmos demonstrar com os nossos bens o nosso amor ao próximo. E vimos que servir a Deus não é uma tarefa simples, uma tarefa sem desafios, muito pelo contrário. Aqui neste mundo nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas atrativas para a nossa carne, para os nossos desejos, para os nossos prazeres, para que possamos ser um bom servo no reino de Deus. E por fim, vimos que a maior vontade de nosso Deus é salvar a alma perdida de um pecador. Deus ele quer buscar e salvar cada um de nós, porque é na salvação que se encontra o verdadeiro tesouro do nosso Deus. Não no dinheiro, não nos bens, não nos prazeres desta vida. E a parábola do administrador infiel, então, trata sobre mordomia dos bens. Mas ela fala também em diferenciar o que é fé dos frutos da fé. Ser um bom mordomo do Senhor passa pela compreensão correta do que são então os bens neste mundo. E não adianta nós querermos buscar um significado sutil para a parábola, passar a mão na cabeça do pecador quando lemos o texto. Porque o ensino bíblico ele não se trata em ser bonzinho e não roubar aquilo que não me pertence. E o texto bíblico, ainda pior, ele não trata sobre quando alguns interpretam que Deus está dando parabéns para a esperteza daquele administrador em fraudar os bens do seu patrão e usar essa esperteza para se dar bem quando vier a hora da dificuldade. Não, o texto não fala disso. Jesus ele quer nos ensinar que o administrador infiel ele é culpado por astutamente se apropriar de algo que não é seu. Mas ele diz, olhem para essa esperteza e vejam isso como um sinal de reconhecimento. Porque a esperteza, ela não foi dada para ser usada para uma boa mordomia própria neste mundo. A esperteza, ela tem que ser usada para uma boa mordomia dos bens que o Senhor lhe concede no reino de Deus, para que você use-as em favor do Evangelho e não em favor do mundo. E Jesus ele conclui dizendo que assim como aquele administrador ele foi sábio e perspicaz nas suas transações no mundo, o cristão ele tem que ser sábio e tem que usar a mesma perspicácia para obter a vida eterna. À medida que aquele administrador infiel vai agindo com astúcia, embora erroneamente, ele nos ensina que nós devemos também ter astúcia, mas para vivermos a vida da piedade nas boas obras e também na boa mordomia do que o Senhor nos concede. Esta é a compreensão adequada da parábola de Jesus, porque o Senhor mesmo diz: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz.
E Jesus diz isso para que nós, os filhos da luz, aprendamos então algo com a sabedoria dos filhos do mundo. Assim como eles são sábios nas suas transações terrenas, nós devemos ser sábios nas transações celestiais. Da injustiça, fazer justiça. E logo após este ensino, Jesus diz: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Jesus está falando das boas obras. Mas será que essas boas obras são para nos encaminhar para a salvação, para o lar eterno, como parece ser o que o texto nos diz? Antes de qualquer coisa, vamos destacar que é somente pela fé em Jesus Cristo e por meio do amor perdoador de Deus que nós conseguimos chegar à salvação. Nunca por uma boa obra. Lutero, quando ele explica este versículo, ele nos destaca coisas importantes para o nosso aprendizado. Primeiro, ele diz que é preciso saber que, para que as boas obras aconteçam, eu preciso antes ser bom em meu coração, para então poder realizar estas obras. Deus olha para as nossas obras através da fé que nós temos em nossos corações. Uma casa, ela não pode começar a ser construída pelo telhado, mas pela base. Assim também as nossas boas ações precisam vir da fé, senão elas não são de fato realmente boas. E a segunda coisa que Lutero destaca é que Jesus neste ensinamento nos diz: eu agora vou falar de fé, tá, gente? Mas de como você deve provar a sua fé. Em diversos momentos a Bíblia fala dos frutos da fé separado propriamente da fé dita. Falam da conduta exterior, em outros momentos do interior. É como se o próprio Cristo te dissesse: eu estive com fome, com sede, eu tive sem abrigo, eu tive nu, doente na prisão e você não me mostrou nenhuma obra de misericórdia. Você nunca exibiu qualquer conduta exterior pelo qual tem mostrado a sua fé. Isso não significa que devemos nos ater a sermos espertos como administrador infiel apenas na realização dessas obras, para que a gente não caia na tentação de achar que desta forma nós vamos obter a vida eterna. Por isso, esta passagem ela é vista de duas formas. Primeiro, que o homem deve procurar a salvação pelas obras, o que é algo falso, é um ensino doutrinário errado. E em segundo lugar, como uma consequência da fé, o que então é certo, o que é correto e é o que Deus quer nos ensinar. Portanto, meu querido irmão, você não deve buscar o céu através daquilo que você faz, mas aquilo que você faz deve surgir livremente como um fruto da sua fé. E esse sim é o resultado daquilo que lhe espera, a vida eterna. A vida eterna vai chegar por si mesmo sem você precisar buscá-la, mas por causa daquilo que Cristo fez por ti. E essa parábola do administrador infiel, ela nos mostra ainda que é importante usarmos então essa esperteza para conquistar amigos no reino de Deus. Saber ser um bom administrador dos bens do Senhor nessa vida faz parte da tarefa de levar Cristo para todos. Investir parte do nosso rendimento para arranjar amigos para o reino de Deus significa que nós estamos reconhecendo as bênçãos de Deus na nossa vida e nós queremos agora utilizar dessas bênçãos para que mais pessoas venham a conhecer a salvação em Cristo Jesus, venham a receber a verdadeira fé e assim se tornem um irmão cristão, ou seja, amigos no reino de Deus. Os bens são também para a evangelização. Nós devemos buscar amigos para que nos apoiem nas coisas da fé e não nas coisas do mundo. E em nossas igrejas, muitos membros não pensam nisso. Não lembram que devem ofertar como deveriam porque não entendem o que realmente são os bens e o que Deus coloca à sua disposição. Mas Jesus ele deixa bem claro no versículo 13 de que não se pode servir a Ele e às riquezas. O problema é que as pessoas são tão devotas ao seu dinheiro que esquecem quem é o verdadeiro Senhor. O velho homem ele faz com que a gente se apegue ao recurso palpável do dinheiro e se esqueça da promessa do nosso Deus, de que Ele nunca vai nos deixar desamparados. É mais fácil se deixar dominar pelo apreço ao dinheiro, pelos benefícios terrenos, pelos prazeres que as riquezas podem nos trazer, do que em usar uma parte justa desses rendimentos e ofertar para o reino de Deus, para que o trabalho da evangelização continue a acontecer. E aqui temos um alerta: cuidado, porque se você não tem ido pelo ensino bíblico e tem seguido o seu próprio caminho, se você acha que está buscando sustentação das riquezas injustas ao invés da graça divina, cuidado. O versículo 15, ele diz que tentamos ser bem vistos aos olhos do mundo,
E quanto mais dinheiro e mais riquezas eu me apego e utilizo para ser visto bem aos olhos do mundo, isso vai se tornar uma abominação aos olhos de Deus. E abominação é uma palavra forte. É uma palavra que Deus utiliza poucas vezes na Bíblia. Mas quando ele fala da abominação, ele fala de coisas que de fato lhe desagradam muito, como o homossexualismo, a adoração a imagens, sobre enganar deliberadamente o próximo para tirar vantagem, e ainda sobre a abominável desolação referente ao grande terror do dia do julgamento para aqueles que terão a perdição no final. Não sejamos nós abominação para o nosso Deus. Não sejamos abomináveis na administração dos bens e das nossas ofertas ao reino de Deus. Porque o dinheiro e os bens, toda a nossa vida, pertencem a Deus. E a Ele nós precisamos prestar contas dessa administração. E se tudo que é meu é do Senhor, como administrar corretamente o que é de Deus? Ser um discípulo de Cristo é saber abrir mão dos privilégios que o dinheiro traz. É ser fiel e justo no pouco. É saber partilhar com os necessitados. É saber ofertar corretamente em nossa congregação. É seguir Jesus, é seguir sua cruz. É colocar-se como uma pessoa e uma comunidade, uma congregação que está a caminho do céu, apenas administrando aquilo que Deus concede. Por isso, meu querido e amado irmão em Jesus, a sua contribuição, a sua oferta, são apenas um sinal do muito que Deus tem dado para você. E como administrar essas riquezas para que elas não se tornem uma pedra de tropeço? Como administrar essas coisas para que outras pessoas não venham a sofrer por causa da nossa má administração? Nós então precisamos pedir que Deus nos oriente e nos ensine cada vez mais o que é ser um administrador. Nós vamos prestar contas daquilo que fazemos. O dinheiro, as propriedades, os bens em si, Deus não concede como algo ruim, jamais. Mas são coisas que fazem parte de um mundo injusto. E neste sentido, é importante que os cristãos lembrem de administrar baseados na lei do amor e da justiça de Deus. Por isso mesmo, é necessário colocar tudo a serviço do reino, aplicar os nossos bens em serviço um do outro no amor cristão. E como filhos da luz, como diz o texto, somos chamados também a usar para testemunhar a fé, mostrar o ensino de Jesus nas atitudes que nós vamos ter, mostrar que nós somos pecadores, que temos o perdão e queremos oferecer isso a outras pessoas. Significa afogar diariamente a nossa velha natureza, buscar uma mudança de atitude, também na administração de tudo aquilo que nos foi confiado. Administrar o nosso trabalho, a nossa família, os nossos bens, a nossa vida na igreja, o nosso tempo, a nossa congregação. E sem dúvida, seríamos uma igreja muito mais viva se nós soubéssemos administrar melhor o que Deus nos concedeu. Se lembrássemos que os nossos bens e as nossas riquezas são para uma oferta financeira ao reino do Senhor para que a sua palavra possa ser pregada mais e mais. Partilhar das bênçãos de Deus em nossa vida é a maior gratidão que podemos demonstrar ao Senhor por tudo que Ele nos faz. E como diz, quem é fiel no pouco, também é fiel e justo no muito. Não é possível jamais servirmos a Deus e aos prazeres que o dinheiro nos traz nessa vida. E nós vamos ser cobrados sobre isso quando tudo chegar ao final. E o que vamos dizer? Como vamos agir? Este é o tempo para agirmos. Sabemos que a nossa ação, as nossas obras são frutos da nossa fé, que precisam ser expressos através da nossa boa administração. E que não podemos servir ao nosso mediador Cristo Jesus e aquilo que o dinheiro nos traz. Sabemos que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se isso guiasse o coração dos nossos governantes, com certeza nós teríamos um país com menos corrupção, com menos problemas de justiça social, com menos interesses próprios, talvez menos cobranças de juros, uma melhor distribuição de renda, menos acúmulo de bens para aqueles políticos que apenas querem ganhar. Nós pedimos que o nosso bom Deus possa sempre nos ensinar a sermos corretos e coerentes, sermos filhos da luz, para sermos bons administradores do seu reino. E que Deus então possa assim nos abençoar com o seu Espírito Santo, para que possamos ser servos fiéis e que possamos colocar tudo isso em prática em nosso viver. Este grande ensinamento da parábola do administrador infiel. É em nome de Cristo, nosso Senhor, que nós refletimos nessa mensagem. Amém.
gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste e Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Convido você, meu amado irmão, para que feche seus olhos, junte suas mãos e se una a mim em oração. Gracioso e bom Deus, obrigado, Pai, por nos ensinar a Tua santa vontade. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes quanto nós somos infiéis a Ti também, Senhor. O quanto nós abusamos daquilo que Tu nos dá para fazermos amigos neste mundo, para aproveitarmos dos prazeres deste mundo, para termos uma segurança falsa que nós queremos nos agarrar muitas vezes. Não permita, Senhor. Faze com que reconheçamos sempre que a única segurança que temos é em Ti, que tudo que temos vem das Tuas graciosas mãos e que devemos usar dos bens que o Senhor nos dá para administrarmos o Teu reino, com as nossas ofertas de gratidão e também no levar o Evangelho de Cristo para todas as nações. Senhor, trabalhe em nossos corações para que sejamos mordomos mais fiéis, que os nossos bens, os nossos rendimentos possam ser transmitidos de forma verdadeira nas nossas ofertas e que possamos assim fazer com que o Teu Evangelho progrida para nós, entre nós e também através de nós. Que assim o Senhor conceda graça e amor à nossa Igreja Luterana de Sorriso, a cada membro, para que possamos fazer sempre mais pelo Teu reino, ó Senhor. Abençoe a nossa Igreja como um todo. Abençoe os nossos irmãos cristãos que acompanham este culto em outros lugares. Acompanhe a todos, Senhor, para que sempre lembrem da responsabilidade de serem administradores fiéis daquilo que Tu concede. Guarde-nos nessa graça, nessa certeza e neste amor. Abençoe sempre, ó Senhor, a nossa direção nacional. Abençoe ao nosso distrito norte mato-grossense. Abençoe aos nossos pastores, as nossas lideranças. Esteja sempre junto com todos para continuarmos a pregar esta palavra verdadeira numa doutrina fiel e pura e também na administração dos sacramentos. É por Ti, ó Senhor e Salvador de nosso viver, Cristo, que nós oramos neste culto. Amém. E oramos também a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém. Lembramos a você, meu amado irmão, que as atividades da Igreja Luterana de Sorriso sempre estão na descrição dos nossos vídeos, bem também como dados para aqueles que desejam fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor. E lembramos a importância de você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo, para que este trabalho de anúncio do Evangelho continue a alcançar as pessoas por meio das redes sociais.
Lembrando que as atividades regulares da Congregação Bom Jesus aqui em Sorriso já estão acontecendo há um longo tempo e sempre é importante a sua presença na casa do Senhor. Que o Senhor guarde, guie e abençoe a você para ser um administrador fiel no reino de nosso Deus. Amém.